Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Barbercast. Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, dessa vez com um cara muito mais do que especial, um cara que vem educando e vem mudando a mentalidade das pessoas aí sobre a nutrição, num jeito totalmente diferente, único e cheio de autenticidade. Ele, que é o maior defensor da Coca Zero. Chega pra cá, meu parceiro, Diego Paleiros! Fala, meu Seja querido. bem-vindo, Bom meu demais, parceiro. tranquilo, Como é cara. que você tá, irmão? Prazerzão estar aqui nessa cadeira. Que isso, pra mim é uma honra te ter aqui, meu irmão. Meu barbeiro vai ficar um pouquinho bravo, mas... Mas não tem problema não, depois eu resolvo com ele. Senta aqui. Pra ter a honra de sentar aqui, né, Tulhão? Que isso, cara. Você pode me chamar aqui quantas vezes você quiser, viu? Que isso, mano. Que bom. Fico feliz de você estar aqui, tá? Compartilhar um pouco da sua história pra galera aí que tá te assistindo. Muita gente tá te vendo, tá fazendo um barulho na internet, né, velho? Fico feliz, cara, de te ver assim, graças a Deus, graças a Deus. Muita dedicação, muita consistência também, né, Tulhão? Sim, porque tem gente que acha que às vezes vai entrar no digital e já vai ser do dia pra noite. A gente tá aí uns 5 anos plantando isso aí, né? Então é uma coisa que demora, tem que demandar muito tempo, tem que demandar muita perseverança também, cara, porque senão você vai se frustrar, você vai postar o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo ali, vai dar um pouquinho de like e depois você vai desanimar. Então, 5 anos na luta, filho? 5 anos, cara. Mesmo antes de formar, eu já movimentava, né? Já tentava colocar um pouquinho ali da minha rotina, colocar um pouquinho de informação para já tentar construir um posicionamento único, uma personalidade. Que loucura. Vamos falar um pouquinho disso aí. Queria ter começado antes, hein, Tulhão? É mesmo? Queria ter começado antes, hein? Diegão, vamos começar, vamos explicar a dinâmica pra galera aí, pra quem não conhece. Esse é o Barbercast, estamos aqui com o Diego Paleiros e a gente vai cortar o cabelo dele enquanto a gente troca uma ideia e ele vai contar um pouco da história e vai ser muito legal. Bora. Fechou? Fica aí até o final. Diegão, antes, como é que a gente vai fazer esse corte aí, mano? O que a gente vai fazer hoje? Cara, bem básico mesmo. Eu gosto de manter ele um pouco mais baixo aqui nas laterais e em cima. Aqui não mexe muito, porque já não tem muito cabelo, né? Infelizmente, a idade vai chegando aí. E atrás pode tirar um pouquinho, deixando um pouquinho mais baixo, né? Mas o principal é lá na frente, hein, Tulhão? Tá na frente, não pode mexer muito não, porque tá sensível. Fechou. Viu? Telhado de vidro aqui. Vamos. Diegão, vamos lá, cara. Me conta um pouco mais. Quem que é o Diego? Fala pra galera que não te conhece aí. Quem que é o Diego Paleiros aí? Cara, o Nutri da internet, o Nutri do povo. É engraçado pensar nessa pergunta, hein, Tulhão? Pensa. Mas, cara, o Diego, ele é um cara que ele sempre foi mais ambicioso, né? Mas também ali sempre dentro do que precisa fazer para crescer, né? E isso desde pequeno, cara. Aí, quando eu era pequeno, era mais crescer no físico, né? Porque eu sempre fui baixinho, então eu procurei uma forma ali de me diferenciar da galera que era treinando, né? Mas eu sou um cara também que viu no digital uma oportunidade de mudar a vida das pessoas, né, para melhor. Perfeito. Porque qualidade de vida hoje é uma parada que a gente tem que buscar e cada vez mais você vê a necessidade disso, né? Eu também sou um cara que eu não gosto de contrariar ninguém. Então eu vi no digital também, você vê, cara, tudo que eu vou falar aqui vai ser relacionado ao digital, porque o digital mudou minha vida em todos os âmbitos. E eu vi no digital também uma oportunidade de trabalhar essa questão de não querer contrariar ninguém. Eu sempre fui um cara muito da paz, né? Até em discussão mesmo, até se eu comprasse alguma coisa errada, não, tá certo, beleza, né? Não queria criar confusão. Então eu vi no digital também uma forma de, cara, você precisa se posicionar. Você precisa contrariar, faz parte da vida, entendeu? Olha só que massa. Contrariar faz parte da convivência, cara. Você precisa disso para se posicionar. Então eu comecei a mudar, comecei a trabalhar isso também, né? Então, que massa, velho. Como que você mudou isso assim, né? Porque, pô, no digital você é o cara que posiciona e fala e já era. Cara, eu comecei a mudar isso quando eu vi que para colocar as minhas ideias em prática e também colocar a ciência, que é a ciência de fato, né? Que não é aquela pseudociência que a galera sai cuspindo por aí, de achismo, né? De empirismo.
eu precisava me posicionar de um jeito mais forte, cara. Eu precisava contrariar algumas pessoas, né? Entendi. E aí, enxergando isso, eu falei assim, cara, não é que esse negócio de se posicionar e de não ficar buscando sempre o conforto. Porque pra mim era extremamente confortável não contrariar ninguém, né? Uhum. E aí, quando você sai desse conforto e vai pro desconforto, querendo ou não, você aprende isso aí na raça, cara. E assim, então eu acho que o desconforto, ele é uma coisa que ele te tira ali daquele... Ele te tira daquela paz e te leva para um lugar melhor, Com entendeu? certeza. Isso no treino, na dieta, nível, né? Na vida como um todo, entendeu? Tudo, tudo que gera desconforto, você pode saber que você está no caminho certo. Porque onde você está confortável, irmão, você está refém. Você fica refém, entendeu? Ah, eu não quero treinar porque eu prefiro ficar em casa, para mim é mais confortável. Ok, mas você não vai sair do lugar. Não vai. Entendeu? Ah, eu não quero trabalhar no sábado, porque para mim é muito melhor ficar descansando. Beleza. Mas aí você não vai sair do lugar. Entendeu? Então é isso. É isso. Deixa eu te perguntar. Tem problema em tirar o óculos, mano? Não, pode tirar. Pode tirar? Deixa eu pôr ali pra você. Aqui, não. Diegão, vamos lá, cara. Eu queria saber, mano, como que você entrou no mercado da nutrição, velho? Você sempre quis ser nutricionista? Não, ou teve algo que falou assim, você é nutricionista por causa disso? Cara, pra você ter ideia, sabe o que eu já fiz, Tulião? Eu já fiz letras. Você tá brincando? Letras. Faculdade de letras? Caramba! Na UF, irmão, fiz um semestre. Que isso, irmão? Cara, até os meus 20 anos, eu não tinha ideia do que eu iria fazer, porque para mim eu iria trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de ar-condicionado e na época eu fazia manutenção em ar-condicionado com ele, ajudava ele a instalar ar-condicionado, né? E aí eu, cara, não tinha muita pretensão de fazer outra coisa. Falei, não, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Só que aí, cara, eu sempre tive um interesse muito grande, como eu falei lá no início, de mudar o meu físico, né? E na época a gente não tinha muita informação igual a gente tem hoje, e a gente buscava informações em sites, né? Em blogs. Na época tinha um muito famoso que era o hipertrofia.org. Aí lá a galera falava de ciclo, né? Falava de tudo, dava dica de dieta. E aí eu comecei a estudar por lá, comecei também a me interessar sobre artigo científico, né? E aí ia pesquisar nas bases de artigo científico. Cara, e começou a me despertar um interesse muito grande por isso. Eu comecei a ficar aficionado, mano. Tudo pra mim era dieta, tudo pra mim era treino. Mano, aí eu pensei assim, cara, acho que eu vou usar isso pra trabalhar, né? Pra, sei lá, pra ganhar dinheiro. Também pra mudar a vida das pessoas, porque mudou a minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a treinar, fazer dieta, isso começou a mudar a minha autoestima, porque a minha autoestima era terrível. Porque eu era baixinho, né? Eu era mais gordinho ali, uma fase eu fui mais gordinho, né? Aquele gordinho que tem o braço fininho, a perna fininha. E aí, como isso era uma dor muito grande pra mim, né? E toda dor excessiva gera um desconforto excessivo. E aí gera uma obsessão excessiva. Cara, isso vai desencadear em alguma coisa que você tenha sucesso. Isso aí você pode ter certeza absoluta, né? Pode ser em alguma coisa que você tenha muito sucesso ou em alguma coisa que vai te estragar de vez. Aí você tem que saber canalizar esse negócio aí. Então, cara, a partir disso, eu comecei a pensar. E na época a nutrição, ela não estava em alta como ela está hoje, né? A nutrição era um curso assim, apesar de ter ali uns 15 anos, mas quando você compara com um direito, com uma medicina da vida, que são cursos bem mais antigos, então a nutrição, cara, pra você ter noção, na época que eu decidi que eu ia fazer nutrição, a minha avó, toda vez que ela me via, ela me perguntava, você tá fazendo o quê? Eu falava, nutrição, ela, é aqueles trem de culinária. Então, a galera não sabia. Entendi. E foi aí que eu pensei, cara. Pensei, cara, eu já gosto de treinar. Eu já sou muito interessado em buscar informação para mim mesmo, para fazer dieta, né? E etc. Então, vou usar isso de alguma forma. E aí que eu comecei a fazer nutrição, sem muita pretensão também. Na época, né? Quem não faz isso? Na época eu coloquei lá no Google assim, quanto ganha um nutricionista? Só de curiosidade. Quem nunca, né, mano? E aí, na época, foi um valor lá, mas não me desanimou, né? Falei, não, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, então vamos pra cima.
Entendi. E aí foi assim que eu comecei a fazer, Tulhão. Que massa, a nutrição. Véio. Que massa. Diegão, mas uma coisa me deixou curioso aqui. Hoje em dia, filho, você é shapeado. Você fala shapeado. Mas então você era gordinho, mano? Cara, como é que é eu isso? tive uma fase gordinho, Tulhão. Você sofreu bullying na escola? Nossa senhora, tá zoando. Cara, você sabe que escola, ensino fundamental, ensino médio, te zoou uma vez, você achou ruim. Esquece. Retrucou, irmão. Você vai virar, entendeu? Escola pública ainda. Já era, filho. E aí, cara, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era, como eu era gordinho, eu tinha um acúmulo de gordura aqui na região da glândula mamária, a gente chama de lipomastia, né? E isso acabava marcando na camiseta, né? E assim, cara, isso me deixava muito desconfortável. E até então, em determinado ponto, ainda não tinha chegado num ponto que, assim, ficava muito perceptível, só que chegou nesse ponto, entendeu? E aí meus amiguinhos lá começaram a zoar e tal. Cara, que lá começou a me incomodar num nível tão absurdo, cara. Mano. Ah, tetinha de cadela. Nossa. Ah, ô Diego, tira esse cone aí da camiseta. Mano, você tem... Nossa, velho, é foda. E aí, cara, tive uma brilhante ideia no dia. Falei, mano, vou passar um esparadrapo aqui de ponta a ponta no meu peito pra acabar com esse negócio. E assim eu fiz, Diegão. mano. Fiquei durante 1 mês e pouco, mais ou menos, passando esparadrapo aqui na tetinha, de ponta a ponta e indo pra escola, Tadinho, irmão. Pra você ter ideia, caralho, no nível que chegou, cara, de incômodo, de desconforto, cara. Que paia. Mas, cara, eu não acho ruim de ter acontecido. Hoje em dia você agradece, né? Hoje em dia eu agradeço, cara, porque isso, com um conjunto de fatores, me fez ter essa busca incessante pelo físico, entendeu? E a busca incessante pelo físico, eu falo que ela não me fez bem só pra minha autoestima, mas em todos os âmbitos da minha vida, porque eu precisei de muita disciplina, precisei de ter muita consistência, precisei de ter fé também. Eu falo que quem busca um shape legal, que quem busca um físico legal, precisa de fé, porque fé é acreditar naquilo que você não vê. Então, mano, eu acreditava que eu ia ficar no shape, entendeu? Sim. Sem ter shape nenhum, sem saber quase nada sobre nutrição, uma hora vai. Então, eu falo que isso foi muito bom para todos os âmbitos da minha vida, porque me ensinou o caminho das pedras. Em tudo, cara, nos negócios, entendeu? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, eu agradeço imensamente. Ó, você que me zoou aí, irmão, eu te agradeço, viu? Bota o saco cheio. Você que me zoou aí, ó. Toma aqui, ó. Toma essa praceta aqui, ó. Você tem uma dessa aqui hoje? Não tem. E eu tenho, porque você me zoou. Que massa, Diegão. Mano, e fala um pouco pra gente, cara, como é que foi a sua entrada no digital? Quando que você decidiu entrar no digital? Por que entrar no digital? E como que foi esse começo, velho? Essa pergunta aí é massa. E assim, até pra quem tá fazendo nutrição ou pra quem tem alguma profissão que é relacionada ao digital, que você quer entrar no digital, você tem que entender que o quanto antes você começar a movimentar o seu Instagram, a começar a construir o seu posicionamento único, mais você vai alavancar o seu negócio. Por quê? Cara, para quem depende de serviço, né? Então, no serviço, você vende a sua hora, né? Então, chega um ponto, cara, que você chega ali no teto, porque o seu tempo, ele tem ali dentro do dia, ele tem uma, né? Chega uma hora que ele acaba, não tem como o dia ter 36 horas. Por mais que a gente quisesse, né, Tulhão? Mas eu comecei a notar, cara, que o meu faturamento, ele iria ficar limitado. Porque também não adianta você colocar um preço muito exorbitante, mas que esse preço, por mais que esse preço seja exorbitante, ele vai chegar no teto também uma hora, entendeu? Ele não é escalável. Então, cara, eu comecei a notar isso e comecei a notar também que se eu não conseguisse escalar o meu serviço, né, e conseguisse vender para muito mais pessoas sem vender o meu tempo, eu não iria aumentar o meu faturamento, né? E aí, cara, eu comecei a produzir vídeo, e aí com isso, né, com a produção, você vai adquirindo ali uma prática, um feeling muito legal do que vai, do que não vai, do que a galera gosta, do que a galera não gosta. E começou a dar certo, né? E eu comecei a ver meu faturamento aumentando, cara. E eu falei assim, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. E a partir disso, eu comecei a demandar 70% da minha energia para a produção de conteúdo, né?
porque eu percebi que se eu construísse uma base muito boa no Instagram, eu conseguiria escalar o meu serviço. E aí, cara, eu comecei essa busca incessante pela viralização, né, pela produção de conteúdo. Isso desgasta muito a nossa mente, porque mexe muito com o criativo. Então, o criativo ele tem que estar a milhão ali 100% do tempo, né? Mas eu comecei a dar essa ênfase no digital justamente porque eu comecei a perceber que o meu faturamento ele iria aumentar à medida que os meus seguidores aumentassem, entendeu? E, cara, agora, sem essa parte do faturamento, eu preciso confessar que eu gosto de ser criador de conteúdo. Cara, eu gosto dessa exposição, eu gosto da admiração da galera por mim. E o que eu mais gosto, cara, é de influenciar pessoas a desconstruir mitos. Então, cara, hoje em dia tem muito mito na internet, irmão. Muito. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, todo mundo cria conteúdo, né? Então, cara, o meu prazer hoje é criar polêmica desconstruindo o mito. Já fala um mito aí que é mentira aí já, só pra já soltar. A galera fala que Coca Zero não é saudável, né? Primeiro ponto, você não pode classificar um alimento de forma individual como saudável ou não saudável. Você pode classificar como nutritivo ou não nutritivo, porque saudável, segundo a OMS, é um contexto. Então, o contexto, cara, engloba saúde física, emocional e... Enfim, saúde é um contexto, né? A gente não consegue classificar ela como uma coisa só. Então, se a Coca Zero faz com que você não consuma a Coca normal, que ela tem açúcar, vai te prejudicar no seu processo de emagrecimento, e ela faz com que você tenha mais aderência na sua dieta, né? Porque tem um paladarzinho mais doce, tem gás, então quando você toma, te traz uma saciedade precoce, ela é saudável, porque ela vai te ajudar a emagrecer, ela vai te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável. Então, saudável é isso, é contexto. Então, independente se o alimento é nutritivo ou não, mas ele te ajuda a permanecer na dieta, a emagrecer, né? Porque aí realmente o que não é saudável é o quê? Ter um percentual de gordura alto. A galera fala de inflamar, esse alimento inflama. Cara, a única coisa que inflama de forma exponencial se chama gordura, porque a gordura produz citocinas inflamatórias, né? Tanto é que a gente tem várias doenças que se agravam com um percentual de gordura alto, né? Sim. Então, ou que aparecem com um percentual de gordura alto. Então, cara, Coca Zero é saudável, queira você ou não, entendeu? Tem conservante? Tem conservante. Tem adoçante artificial? Tem adoçante artificial. Só que a ciência até hoje não fala nada, você pode procurar aí, sobre o malefício, né, exponencial de adoçantes e conservantes na alimentação quando você tem uma alimentação equilibrada. Lógico também, né, Tulhão? Você não vai ficar o dia inteiro bebendo Coca Zero, comendo açúcar e gordura. Aí sim, né? Aí sim isso vai te prejudicar. Mas você tem uma dieta equilibrada, come bem, né? Busca os nutrientes nos locais certos, né? Vegetais, frutas. Cara, você pode tomar sua Coquinha Zero em paz, você vai ser saudável. Queira sua tia ou não. Porque a tia vai falar, não, Coca Zero, joga na moeda de R$1 que vai derreter sua tia a moeda tá lá fumando e bebendo, aí você pega lá Coca Zero não. Coca Zero, você vai tomar Coca Zero, isso é pior que a normal. E o povo fala que, justamente, o povo fala que é pior, né, velho? Fala, não, toma normal, que Coca Zero ainda é pior. Sabe o que eu acho engraçado, Tulhão? A galera com o empirismo, com o achismo, quer ter mais autoridade do que o próprio profissional que tá ali pautado pela ciência, enviesado. Então, cara, ser nutricionista é tão bom que todo mundo acha que é, Tulhão. Todo mundo hoje na internet é nutricionista, né? É bom demais. Ai, que massa. Diegão, e vamos falar ainda sobre o digital, voltando no assunto, eu queria saber o seguinte, o digital mudou o jogo na sua profissão em termos de business? Como é que é? Você consegue faturar muito mais com o digital? Você faz consultorias online? Como é que funciona? Cara, o digital, ele permitiu que eu tivesse mais tempo para produzir os meus conteúdos, né? Que eu não dependesse de atender o tempo inteiro para que eu conseguisse colocar um valor no meu negócio. Então, com o digital estou conseguindo, né? Porque isso aí é um caminho sem fim e é interminável também. Estou conseguindo criar um posicionamento único, né? Criar a minha personalidade, a minha persona e através disso que eu vendo, né?
Então, através do Diego Faleiros, né, de como ele fala, de como ele trata a nutrição, de como ele explica a nutrição, eu consigo criar o desejo de compra da galera, né? Então, a galera compra independente... Conecta com você, Exatamente. Né? É essa conexão que eu gero que, através disso, eu consigo vender, né? Legal. E além desse posicionamento único com o digital, eu consigo vender o meu serviço para grandes massas, né? Eu consigo vender, por exemplo, mais de 20 consultorias num dia. Olha, né? Só. Porque isso não demanda do meu tempo e aí eu não preciso separar um tempo ali para atender. Que legal, então, com isso a gente consegue escalar, né? Hoje, você sabe que nos negócios, o que você consegue escalar, automaticamente seu faturamento vai lá em cima. Sim. Né? Então, eu comecei a perceber que no digital você tem essa oportunidade de escalar, né? De vender muitos ao mesmo tempo, porque você não tem que estar ali, né? Fazendo o serviço de fato. Lógico, ainda cuido ali da parte de suporte, né? Ainda tudo que é referente a dúvidas e etc. Eu tô ali, tô presente, né? Você que é meu aluno aí do digital, não tem outra pessoa fazendo, sou eu, né? Mas com isso eu consegui escalar e demandar uma prioridade para a produção de conteúdo, né? Coisa que eu não conseguia fazer antes. Legal. E isso me permitiu crescer mais ainda no Instagram. Né? Hoje você tá com quantos seguidores? Cara, ontem eu bati 111. Parabéns, mano. É isso aí. Valeu, meu querido. Mano, e vamos lá. Como é que você fez para crescer seu Instagram? Teve alguma estratégia por trás disso? Teve algum planejamento? Teve. Ou foi assim, não, tô lá produzindo conteúdo, uma hora não vai viralizar? Vamos na sorte, vamos ver o que dá. Como é que foi? Cara, não, teve estratégia. Até porque tem que ter estratégia, né? Quem cresce assim de modo repentino é um ou outro, né? Sem ter uma estratégia. Então, a estratégia principal é pegar referências do seu nicho e de outros nichos também, né? De outros nichos também, e pautar um conteúdo em cima daquilo ali. Só que com a sua personalidade, né? Assim, com o seu posicionamento. Então, você tem que pegar o que já tá dando certo e fazer um conteúdo em cima daquilo ali, né? Porque, cara, a internet é repetição. Então, quase nada na internet é único, né? Tudo é derivado de outro conteúdo, seja do Brasil ou seja dos Estados Unidos, que hoje é uma grande referência pra gente que é produtor de conteúdo também. Cara, eu vou te falar que 99% dos conteúdos que você assiste no Brasil, você pode ter certeza que eles vieram dos Estados Unidos. A referência veio dos Estados Unidos, né? Então, a estratégia que eu utilizei lá no começo, e até hoje eu utilizo também, é moldar um conteúdo em cima daquilo que já deu certo, né? Legal. É igual aquela referência lá do Burger King, né? Que já monta um do lado do McDonald's, porque ali já deu certo. Então, é um ponto que eles não precisam nem estudar, né? Então, o conteúdo que já viralizou é isso, cara. Você só precisa colocar o seu posicionamento. Às vezes, você precisa fazer uma correção ou outra, né? Igual o meu, como é um conteúdo mais científico, então, às vezes, a galera fala muita merda, né? Então, eu tenho que ir lá, ver se tá tudo certinho. Se não tiver, eu corrijo, né? E, lógico, com isso, você vai pegando uma prática muito grande e vai sabendo que dá certo, então você consegue criar o seu próprio conteúdo. Então, ali no começo, cara, se molde. Você precisa desse molde, você precisa de pegar algo que já deu certo. Dificilmente você vai viralizar um conteúdo que nunca ninguém fez, né? Eu vou te falar, Tulião, que eu fiz isso de 500 vídeos que eu tenho, fiz isso em 10. De o quê? De fazer que ninguém fez? De criar do zero, entendeu? Conteúdo. Entendi. Tipo, de 500 conteúdos que eu tenho, 10 eu criei do zero. E deram certo, entendeu? Lógico, tiveram outros, mas que não deram certo. Mas 10 eu criei do zero e deu muito certo. Agora, o restante, cara, foi tudo moldado em cima de outros conteúdos. Não que o assunto seja o mesmo, mas talvez o formato é o mesmo. Né? Inspirado, exatamente. Entendi. Inspiração. Cara, muita gente fala assim, tá copiando. Cara, internet é assim, entendeu? Hoje, um dos maiores nutris que a gente tem aí de público que eu falo, cresceu em cima de algo que eu criei. Entendeu? Mesmo? E, cara, não acho ruim. Assim como ele fez, eu já fiz. Então, internet é isso, cara. Entendi. Internet não tem... Você não tem um conteúdo ali que é no copyright, entendeu? Vai ser copiado, irmão. Não tem como. Entendeu?
Então, eu não acho ruim, assim como fizeram comigo, eu faço com outros criadores menores também. Às vezes, eu vejo um conteúdo ali e falo, nossa, esse aqui é top. Vou lá e faço do meu jeito, com o meu posicionamento, entendeu? E outros, igual eu te falei, crio do zero também. Mas sempre tenha referências do seu nicho, de outros nichos também, porque às vezes você vê um conteúdo de um nicho que você fala, não, mano, se eu trazer esse conteúdo pro meu nicho e adaptar... Tem no meu nicho. Cara, vai ficar sensacional. Já fiz isso várias vezes também. Vi um conteúdo de um nicho de humor, adaptei pro meu nicho. O último conteúdo que eu fiz isso foi o conteúdo da Verdinha. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Cara, vi esse conteúdo no nicho de comédia. Falei, mano, se eu fizesse conteúdo... Cara, fiz... Hoje ficou top. 3,5 milhões de visualizações aí em 4 semanas, mais ou menos. Qual Verdinha você acha que é essa aqui? Exatamente. Então, cara, o jogo do Instagram é esse, entendeu? Você se moldar e você ter referências e, se você vê uma oportunidade, copiar. Tá. Mas com o seu posicionamento. Não vai copiar os trejeitos. Igualzinho também não, é foda. Cara, igual esse cara que copiou meu conteúdo. Ele copiou... Igual. Mano, ele copiou até as vírgulas que eu falei. Aí é foda, né? É foda, hein? Mas não acho ruim, sem ressentimentos, viu? Nutri... Bucho sai, tá? Mas vamos lá. Entendi. Mano, vamos lá. Uma coisa, cara, igual você tá incentivando, a gente sempre incentiva, né, a galera a criar conteúdo aí pro digital. Mas a galera trava, a galera tem vergonha, a galera tem dificuldade de se comunicar. E pelo que você me falou já, você era uma pessoa tímida, você era o bonzinho que só queria agradar. Mano, hoje em dia, seus vídeos é excelente, você se comunica muito bem. Como que foi essa mudança para um tímido, bonzinho, para uma pessoa que se posiciona e comunica muito bem? Tulhão, a maioria dos nutris que eu converso, assim, que eu vou dar alguma orientação, né, e tal... Todos, a grande maioria me fala a seguinte frase: Diego, eu não consigo gravar vídeo, eu não nasci para gravar vídeo. Eu falo assim, cara, isso é algo totalmente treinável. Você não nasce com esse dom, lógico, algumas pessoas nascem mais predispostas a se comunicar, claro. Mas é uma coisa treinável, cara, é uma coisa que você começa... Você e a câmera ali, né? No momento inicial, bate aquele desespero, aquela vergonha, você trava, gagueja. Mas com o passar do tempo, cara, você vai treinando, você vai criando uma intimidade muito grande com o celular, com a câmera. Primeiro você faz isso com a câmera, depois você faz isso com o público, entendeu? Então, cara, quando eu comecei, eu gravava 5, 8, 10 vídeos no dia. Às vezes nem postava, mas treinando, entendeu? Às vezes eu postava e falava assim, nossa, esse conteúdo ficou uma bosta, né? Gaguejava, colocava muito muito né. Então, eu fui treinando e consegui desenvolver esse talento aí da comunicação, né? Então, assim, cara, você não vai nascer conseguindo se comunicar, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, o negócio é treinar, independente do que aconteça, independente... Da repercussão que isso tenha. Nossa, postei, achei que esse vídeo tinha ficado legal, deu 3 likes. Foda-se. O negócio é continuar fazendo e praticando. Leão, quando você começou a cortar cabelo, primeiro cabelo que você cortou... Você é doido? Quando você analisa hoje, o que você pensa? Rapaz, eu vou falar pra você, curiosidade. Esses dias o menino que a gente era amigo e tudo, ele foi o primeiro cara que eu cortei cabelo, né? Pra você ver, curiosidade um pouquinho, rapidinho. Na época eu tava no curso, e aí era o seguinte... eu nem tinha aprendido a fazer degradê, só que eu tava doidinho pra fazer degradê. Você falou, vou meter o louco. Só que o cara não deixava, velho. Falava, não, só fazer social no começo. Eu doidinho fazer um degradê, o professor, não, social. Virei pro meu parceiro e falei, você anima? Tô craque no degradê, moleque. Tô craque no degradê, tô fazendo altos degradê brabo. Ele é mesmo? Falei, é mesmo, vambora. Fui lá pra casa dele, fui fazer um degradê logo na Valhado, que era o mais difícil. Você lembra do degradê na Valhado? Que demais. Diegão do céu. Mano, eu fiquei 3h30 pra fazer o degradê. Aquela hora que você terminou, você pensou, não, mano, o que eu fiz aqui? Não, eu não terminei, vou te mostrar a foto depois. Eu não terminei, mano. Chegou no meio, ele falou assim, velho, e aí você não vai acabar? Não, eu falei, mano, não pode. Não deu, velho. Depois eu vou pôr a foto pra galera. Então, enfim, mano. É isso, não. Então, você não nasceu sabendo cortar cabelo, você não nasceu sabendo sobre o visagismo, então, a comunicação, ela funciona dessa forma, cara. O seu primeiro vídeo vai ser horrível, vai ser ruim.
Não adianta que ele vai ser bom. Até o 20º também não vai ser dos melhores. Então, cara, continua. Independente da repercussão. Se for ruim, se for boa... Só continua. Só continua. Tenha consistência. Esse é o ponto principal. E eu demorei a entender isso, hein, Tulhão? Demorei demais, cara. Mas a hora chegou, né? Então, assim, hoje eu tenho essa facilidade em comunicar, essa facilidade em conversar, mas no início, nossa senhora, cara. Meus amigos, eu tinha muito tique, né? Como eu sou muito expressivo, eu tinha muito tique, assim, eu ficava expressivo de forma exagerada. O Diego, dá uma acalmada e tal, nananã. E, cara, fui pegando esses pontos, né? Fui melhorando. E você vai entendendo também o que o seu público quer ver, como ele quer te ver, entendeu? Você tem que construir o seu posicionamento único, mas você também tem que saber agradar a galera. Então, é algo, Tulhão, que você só consegue fazer na prática, cara. E eu falo assim, com toda certeza do mundo, não tem curso nenhum que vai te trazer essa experiência sem que você pratique. Você pode comprar o melhor curso de comunicação do mundo. Aí você pensa assim, na hora que eu fizer esse curso, se eu tiver bom, eu começo a postar. Aí você não vai postar nunca. Nunca, esquece. Igual eu falei, o seu primeiro vídeo vai ser horrível e o seu 20º não vai ser dos melhores. Então, continua. Com o tempo, né, mano? Com o tempo. Não tem como. Diegão, vamos lá, vamos falar sobre um pouco da importância da nutrição, né? Treinar sem dieta, funciona, mano? Cara, depende. Se for pra saúde... funciona. Por quê? Porque você vai sair do sedentarismo, né? Então você vai começar a estimular a sua musculatura. No momento inicial ali tem um aumento de massa muscular, que não é aquele aumento significativo, mas que para a saúde já é bem benéfico, né? Fora a melhoria ali nas articulações, né? E etc. Agora, se você estiver pensando em estética, esquece. O shape não vem nunca. É mesmo, velho? Por quê? Cara, o que molda a redução de gordura e o aumento de massa muscular são as calorias, né? O estímulo você dá com o treino, mas para onde isso vai desencadear, quem faz isso são as calorias. Então, por exemplo, se você estiver ali treinando, querendo emagrecer, mas você não está comendo menos do que você gasta. Perfeito. É impossível do seu corpo saber que ele tem que transformar a gordura em energia. Porque quando que ele vai transformar essa gordura em energia, você vai queimar a gordura. Quando ele começar a notar que a energia que ele precisa para funcionar não está vindo da alimentação, né? E isso a gente chama de déficit calórico. Então, cara, o corpo ele não consegue adivinhar que você está querendo emagrecer. Você precisa mostrar para ele que você quer reduzir gordura. E você mostra isso comendo menos calorias do que você gasta. Então, não adianta, você não vai emagrecer. Da mesma forma, o ganho de massa muscular. Como que o seu corpo consegue criar a estrutura e o processo necessários ali para você ganhar massa muscular? Comendo mais do que você gasta, né? Então, treinar sem fazer dieta, querendo um objetivo específico, cara, não vai acontecer, né? Às vezes você pode melhorar um pouquinho, mas não do jeito que você está pensando aí na sua cabeça, entendeu? Então, se você quer um objetivo estético, sem dieta, você não vai conseguir, de forma alguma. Você vai patinar, e aí, patinando dessa forma, você vai acabar ficando um pouquinho frustrado, né? Porque na cabeça da pessoa que é leiga, ela pensa o seguinte, cara, eu tô treinando, né? Do jeito certo, tô comendo bem. Outro ponto, comer saudável não é fazer dieta, né? Comer seu arrozinho com frango, com feijão no almoço, comer um pão com ovo no café da manhã, comer um pão com frango ou um pão com ovo no lanche da tarde e jantar, não é fazer dieta. Isso é comer bem, comer saudável. Dieta é quantidade. Dieta é contabilizar calorias para um objetivo específico, entendeu? Então, se você só come bem, você também não vai conseguir um objetivo estético satisfatório. Legal. Então, cara, tem que fazer dieta, não tem pra onde correr, viu, Tulhão? Né? Por isso, Tulhão, que alcançar um físico, um shape legal, é algo tão visado por todas as pessoas, independente da classe, independente da posição social. Porque, cara, é algo difícil, é algo que você não consegue comprar, né? Lógico, você consegue facilitar, você consegue contratar um personal, você consegue ter um dinheiro legal ali para você comprar algumas coisas da dieta, embora fazer dieta fique muito mais barato do que ficar pedindo lanche no iFood, né? Do que ficar comendo fora.
mas é uma coisa que você não consegue comprar. Você precisa de mudar o seu contexto inteiro do seu dia para você ter a organização, para fazer a refeição no momento certo, para estar com essa refeição já preparada, antecipada. Então, você tem que mudar a sua vida inteira para conseguir alcançar o objetivo do físico perfeito, do físico que você almeja. Com certeza. Então, por isso que é algo tão visado por todos. E é algo que caminha muito com transformação de mentalidade, né? Porque para você ter shape, irmão, você precisa ser disciplinado, você precisa ser focado. Isso vai refletir em tudo na vida. Isso, né? Se tratando de empreendedorismo, de negócio, é uma escola, cara. É uma escola que você não tem em nenhum outro lugar. Porque, igual eu falei lá no começo, né? Você precisa ter fé, você precisa ter disciplina, você precisa ter constância. E é tudo que você precisa num negócio, né? Para empreender. Então, isso acaba te moldando muito, cara. Moldando muito a sua mentalidade, te deixando menos impaciente, né? Te deixando mais preparado para frustrações, porque às vezes você está buscando um resultado ali com a dieta, com o treino, e ele não acontece no tempo que você está imaginando. Às vezes, né, vai demorar mais um pouco. Então, isso te prepara muito para a vida, cara. Assim, a gente tem hoje vários exemplos aí de CEOs que são bem-sucedidos e que levam o treino e a dieta e o estilo de vida a sério, né? A gente tem aí o João Adib, por exemplo, né? Você vê que é um cara que tem um físico legal, que procura por uma alimentação saudável, que tem uma rotina de treino e é um cara bem sucedido, né? E assim, Tulião... Sucedido? É pouco, né? Falando nisso, você viu que ele vendeu ali uma parte da empresa, se eu não me engano, por acionistas chineses, eu acho, se eu não me engano. Cara, o cara fez uma venda bilionária. É mesmo? Não, em dólares ainda, se eu não me engano. Bilionário em dólar? Bilionário em dólar. Caramba, hein, mano? Cara. Isso e sabe por quê? Da empresa. E deixa eu te falar por quê. Eles fizeram essa compra pelo posicionamento dele nas redes sociais. Então, olha, você vê que o tanto que o posicionamento te eleva, o tanto que o posicionamento te faz chegar a lugares que só uma estrutura física não faz, entendeu? Então, irmão, digital é o caminho. E é isso, né? Pessoas conectam com pessoas. Às vezes os caras não conectariam com a marca, com a CIMED, mas com o João Adib. Exato. O João Adib é uma persona, ele é a cara da empresa. Olha a energia desse cara, o que esse cara faz, olha aonde ele pode chegar, olha como ele escalou o faturamento da empresa, né? Porque, mano, o cara fez ali massa, né, velho? Nossa senhora, velho. Massa demais. Diego, vou soltar uma polêmica agora, só para dar uma movimentada um pouquinho. É o seguinte, estamos falando de nutrição. Mano, é uma que gerou uns vídeos polêmicos lá no seu Instagram. Fruta engorda? Cara, vamos lá. Eu soltei esse vídeo e a galera não entendeu muito bem, né? Assim, a fruta, ela é nutritiva, ela é extremamente benéfica, mas quando você está fazendo um déficit calórico, né? Lembra que eu te falei que é comer menos calorias do que você gasta. Então, isso é um déficit calórico. Dependendo da fruta, se você exagerar ali no dia, isso pode te tirar do déficit calórico e dificultar o seu emagrecimento, né? Então, isso vai fazer com que você tenha menos adesão, você fique mais frustrado. Então, a fruta, ela é capaz de te tirar do déficit calórico, assim como qualquer outro alimento que não seja nutritivo. Né? Não é porque um alimento é nutritivo que você pode comer ele de forma deliberada. Né? Então, o que eu quis dizer naquele vídeo é que se você exagerar nas frutas e não contabilizar elas na sua dieta, você vai estar saindo do déficit calórico e isso vai te prejudicar, gerando frustração. Né? Então, sim, frutas são nutritivas, mas frutas têm calorias. Né? Então, cuidado. Né? Não exagere nas frutas se você estiver fazendo uma dieta com objetivo específico. Né? Aí muita gente falou, fruta engorda? Cara, outras pessoas comentaram, nunca vi ninguém engordando comendo fruta. Engordar, você não faz isso com um alimento só. Tulião, às vezes, puxa aí na sua memória uma época que você teve mais gordinho, com mais barriga. Você lembra de algum alimento que fez você engordar? Não. Em específico? Não. Foi um conjunto de fatores, não foi? Falta de tempo, falta de exercício, aí você precisa improvisar ali na alimentação, comer algo que não é tão interessante, e aí você fica com mais fome depois. Então, cara, ninguém engorda com uma coisa em específico, né? Mas um conjunto de fatores faz com que você engorde. Então, foi isso que eu quis dizer. Perfeito. Né? E aí, quando a galera fala assim, não, come fruta à vontade. Sabe qual que é o problema disso, Léo? O sobrepeso e a obesidade, o fator principal que desencadeia isso, se chama exagero, né? Então, tudo que você exagera
faz com que você consuma calorias de forma excessiva. Então, quando você fala que uma coisa é à vontade na dieta, você está reforçando esse comportamento de exagero. Não, fruta é à vontade. Tá, se essa pessoa come fruta à vontade de forma deliberada, é 2 palitos para ela comer outra coisa de forma exagerada também e deliberada, entendeu? Sim. Então, falando que pode comer fruta à vontade, você reforça o comportamento de exagero e não consegue mudar isso na pessoa que tá com obesidade, né? Que tá com sobrepeso. Então, eu não defendo comer nada de forma deliberada, né? Tudo tem que ser contabilizado desde que seja uma dieta nutritiva. Então, não, nada em específico te engorda, inclusive fruta, mas pode te tirar do déficit calórico que vai dificultar o seu emagrecimento, né? A banana, por exemplo, é uma fruta nutritiva, mas ela é uma fruta comparada com outras mais calóricas, né? Então, você vê, uma banana média ali que vai ter umas 75, 80 gramas, tem praticamente a mesma quantidade calórica do que uma fatia de pão de forma, né? Então, dá para você comer 15 fatias de pão de forma no dia? Não, né? Então, da mesma forma, com a fruta, com a banana. Comam fruta, né? Não estou falando que não pode comer fruta, deve comer fruta, mas se você tiver com um objetivo específico, principalmente o emagrecimento, não coma de forma exagerada, porque isso vai te atrapalhar, não tem para onde correr, entendeu? Perfeito, então, massa, respondeu. Fake Nery, você quis criar hype em cima do meu conteúdo, debochando, e ainda saiu processando gente aí que não tem nada a ver com isso, né? Você faz conteúdo... Não vou falar mais, não. Chega, né? Porque eu tô sem advogado. Mudando de assunto. Deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui, polêmica. Depois a gente vai nesse assunto aí que eu vou pegar ele depois. Beleza. Mano, jejum intermitente. Vamos lá. Funciona mesmo ou é modinha na galera aí? Como é que é? Tulhão, primeiro, jejum intermitente e o déficit calórico, que é o que eu te falei que a gente precisa para emagrecer, que é comer menos do que você gasta, o jejum intermitente só funciona se você fizer um déficit calórico, né? Então, ele só vai funcionar se você, mesmo fazendo o jejum, comer menos calorias do que você gasta. E isso você já consegue fazer numa dieta padrão, só que com o déficit calórico, entendeu? Então, o porquê de você comer de 12 em 12 horas, se você pode comer de 3 em 3, 4 em 4 e ter o mesmo resultado final, emagrecendo do mesmo jeito, né? Então, quando a gente compara a estratégia de jejum intermitente com o déficit calórico, ambos têm a mesma eficácia, até porque o jejum só funciona quando você está em déficit calórico, né? Então, não tem o porquê você ficar se privando o dia inteiro de se alimentar, né? Privando o seu corpo da fonte primária de energia, que é o carbo, de X em X horário, né? Até porque o nosso cérebro precisa de glicose para funcionar, então não tem o porquê naquele momento inicial você ficar mais lento, com um raciocínio mais lento, sendo que você pode fazer isso do jeito padrão, que é muito mais fácil, tá? Então, eu considero o jejum intermitente hoje não uma estratégia de emagrecimento, mas eu considero um estilo de vida. Então, vamos pegar como exemplo um cara que trabalha naquela escala 36x12, que fala, 24x12, aquele tipo de escala que você precisa ficar de plantão ali. Sei. Um cara que não consegue se alimentar toda hora. Para esse cara é interessante. É mesmo? Porque para ele não consegue ter esse tempo para alimentar ali de X em X horas, né? Às vezes se o cara tiver de plantão. Então é uma estratégia e é um estilo de vida interessante. Que vai casar ali com o que o cara precisa na rotina dele. Agora, para pessoas que não têm necessidade nenhuma desse tipo de estilo de vida, desse tipo de estratégia, cara, déficit calórico padrão, que é a dieta padrão, comendo de 4 em 4, 3 em 3 horas. Enfatizando que comer de 3 em 3 horas não é uma regra. Você pode comer de 4 em 4, 5 em 5, mas eu estou falando de distribuir mais essa alimentação ao longo do dia para que você fique mais confortável fazendo a dieta, entendeu? Entendi. Então, ambos têm a mesma eficácia, até porque o jejum só funciona porque existe déficit calórico. Então, se existe déficit calórico, você pode ir na dieta padrão, que é a mesma coisa, tá? Perfeito. Então não fica sofrendo à toa fazendo jejum intermitente, não. Come direito, igual gente. E antes disso, lógico, procura uma opinião profissional, lógico, né, parceiro? Vai fazer nada sozinho, exatamente, não vai fazer dieta da lua, dieta da água. Nossa, doideira que a gente vê hoje. Diegão, e o remedinho popular aí da galera aí? Vamos lá, será que eu posso falar o nome? Não tem problema? Pode falar. O Ozempic, mano, vamos lá. Todo mundo aqui, Ozempic, eu vou tomar, eu tô tomando. Às vezes você vê o nego com uma gordurinha falando que vai tomar Ozempic. Mano, fala um pouco sobre. Cara, primeiro ponto. Hoje,
todo mundo está usando o Ozempic como se fosse água, né? Então o cara vai lá na farmácia, compra o Ozempic, começa a utilizar sem, assim, entender nada sobre o mecanismo de ação e em 2 semanas a pessoa, perdi 10 quilos, não, perdi 10 quilos. Primeiro, desses 10 quilos você pode ter certeza que 20% é gordura, se for 20%, às vezes 10%. Grande parte desse peso que você perde nesse curto espaço de tempo é água. Por quê? Mesmo? Quando a pessoa começa a tomar o Ozempic, ela para de comer, né? Porque é um inibidor de apetite, então você não vai sentir fome. E como você não vai sentir fome, você não vai querer comer. E aí, quando você para de comer, você para de consumir carboidrato, né? E aí, quando você para de comer carboidrato, só para você entender um pouquinho, Tulhão, quando você come o carboidrato, ele vira glicose lá no sangue, que é o açúcar, né? Já viu aquele termo, açúcar no sangue? Sim. Então a glicose vira açúcar lá no sangue, e aí a insulina pega esse açúcar e carrega boa parte lá para o seu músculo. Lá no músculo vira um substrato energético, né? Uma energia que a gente utiliza no treino, que se chama glicogênio. Esse glicogênio, a cada 1 grama, pode puxar até 4 gramas de água para dentro do seu músculo. Tanto é que o nosso músculo é 70% água. Tá? Então, quando você para de comer carboidrato, você para de ter aquela quantidade de glicose no seu sangue e a insulina para de carregar essa glicose lá para o seu músculo. E como não tem glicose entrando e não tem glicogênio se formando, não tem água aqui também. Então, a água do músculo vai quase toda embora. Então, boa parte desse peso que a pessoa perde no curto espaço de tempo é só água, cara. É só água. Então, ou seja, músculo. Tá perdendo músculo. Tá perdendo músculo, exatamente. Massa magra, né? Caramba. Então, a ilusão que o Ozempic vai te emagrecer de forma rápida, cara, infelizmente você está sendo enganado, ludibriado. Você está perdendo peso e não está perdendo gordura, né? E isso nos momentos iniciais. Lógico que depois, com esse déficit calórico exagerado, você vai começar a queimar gordura, a perder gordura, né? Mas aí o que acontece, Leão? Durante todo o tempo de utilização, a pessoa comeu igual um passarinho, né? Não comeu nada, até porque ela não sentia falta. Só que aí ela vai tirar o medicamento. E aí o organismo vai te cobrar. Ela ficou magra, fala, já tô magra, eu vou parar de tomar. Vou parar de tomar. Cara, é como se você tirasse a tampa de um bueiro durante uma enxurrada. Irmão, o organismo ele vai te cobrar com os 2 pés na porta. É mesmo? Ele vai te cobrar de uma forma, todo esse tempo que você restringiu calorias, nutrientes, você vai começar a comer igual um hipopótamo, irmão. Você vai começar a comer tudo que você vê pela frente. E aí você volta pro peso inicial e, na maioria dos casos, até ultrapassa esse peso inicial. Ou seja, não adiantou nenhuma. Entendeu? Então, assim, o Ozempic, ele tem uma função interessante para pessoas que têm obesidade mórbida, por exemplo, né? Que dependem de uma redução da gordura para que continuem vivas, né? Ou para que não agravem nenhuma outra doença séria e que isso possa acarretar em, né? Xzinho assim, cruz de X, né? Pode falar, senão o Instagram. Então, para essas pessoas, o Ozempic tem uma via de utilização muito interessante, porque elas dependem disso, né? Elas não têm muito tempo. Aí, nesses casos, é muito interessante. Agora, utilizar assim só para, eu vou perder um pouquinho de gordura, eu vou usar o Ozempic. Não funciona. Cara, não faça isso, né? Então, e se for fazer, procure um profissional para que você não faça fonte voz da minha cabeça, porque senão você vai ganhar o seu peso todo de novo. Vai ter gastado dinheiro, perdeu saúde, perdeu músculo. E outra, às vezes, nessa volta, o músculo não vai recuperar muito, vai mais recuperar gordura ou não? Como é que é? Dependendo do tempo de utilização, você recupera porque você perde mais água, né? Então, uma pessoa que utilizou o Ozempic ali uns 3 meses, ela perdeu mais água dentro do músculo do que a própria miofibrila ali, né? Que é uma parte do tecido. Então, assim, se for por pouco tempo, volta. Se não for, aí já fica mais difícil. Aí você já pode realmente degradar o tecido ali, né? Mas tá sendo padrão. A galera geralmente tá usando 6 meses, né? Nossa. Aí, cara, tá ficando complicado. Caramba. E outra coisa também, Tulhão, que eu gosto de falar até sobre, não só sobre a utilização do Ozempic, mas também na cirurgia bariátrica, por que muita gente volta a ganhar o peso? Cara, o principal fator para você mudar a sua composição corporal tá aqui, ó, na mentalidade, né? Então, você mudar o seu comportamento em relação à comida, porque muita gente vê na comida um refúgio, vê na comida uma busca por prazer, né? Então, você tá ali
e quer algo prazeroso de forma rápida, você come um docinho, come um negócio e vem aquela sensação de relaxamento, né? Então, enquanto você não mudar a forma que você enxerga a comida, o seu comportamento diante algo gostoso, você não vai mudar a sua composição corporal de forma sustentável, né? Que você consiga sustentar isso por muito tempo. Então, a pessoa vai lá, toma o Ozempic, ou vai lá, faz a bariátrica e não muda a mentalidade. Ela só consegue emagrecer porque tem algo impedindo ela de comer, né? Então, cara, se tem algo te impedindo de comer, é como se eu ficasse te segurando, Tulião, e falasse, não, você não vai comer. Não, você não vai comer. E se eu sair de perto de você? Você vai e sua mentalidade continuar a mesma? Você vai devorar tudo que você vê pela frente. Então, por isso que a pessoa não consegue mudar, cara. O pensamento dela continua o mesmo. E é isso que a galera não entende de jeito nenhum, nem você cuspindo na cara da pessoa e falando, ó, você tem que mudar isso. A pessoa não... Cara, e essa parada da bariátrica, eu já ouvi falar assim, né? Não sei, posso falar alguma coisa errada, que ela é muito perigosa psicologicamente mesmo, né? Que a pessoa pode desencadear vários vícios depois de uma cirurgia dessa e tudo mais. Você tem esse conhecimento ou não? Não, assim, Tulião, vício não. Mas essa pessoa, dependendo do tipo de bariátrica que ela faz, ela perde um pouquinho ali da absorção de algumas vitaminas, né? Através da alimentação. Então, ela precisa suplementar de forma contínua, né? E, cara, eu acho que o mais perigoso da bariátrica é o pós, que justamente pelo fator que eu te falei, essa pessoa não muda a mentalidade dela, então ela faz uma cirurgia que é extremamente invasiva, requer um tempo de recuperação e, assim, danos que podem ser perpétuos, né? Até a pessoa morrer, que, igual eu te falei, é a absorção das vitaminas, dependendo da bariátrica, sendo que depois ela vai voltar para a mesma composição corporal, né? Ela vai voltar a engordar novamente e talvez ela fique até com um percentual de gordura maior do que quando ela fez. Então, cara, esse é o problema que eu acho desses facilitadores, né? Esses facilitadores não te fazem aprender na prática o que você precisa para realmente emagrecer de vez, de fato. Então, por isso que quando você vai atrás de um direcionamento com um profissional ou procura mudar essa mentalidade por si próprio, você consegue emagrecer de fato e permanecer com o emagrecimento. Cara, eu tenho pacientes que demoraram aí 2 anos para emagrecer, mas que até hoje essas pessoas estão com a mesma composição corporal, né? Com o mesmo percentual de gordura, porque elas mudaram a mentalidade, mudaram a forma de enxergar a comida. E isso é o principal, cara, é mudar. Por exemplo, você vai numa festinha de aniversário, o que a maioria das pessoas pensa? Não, vou comer o máximo que eu conseguir, porque hoje é hoje. Né? Você vai no rodízio, nossa, vou dar prejuízo. Cara, pra quê? Entendeu? Pra quê que você vai fazer isso? Né? Então, é mudar essa forma que você enxerga a comida. Cara, beleza, vou comer uma coisa gostosa, só que eu não preciso exagerar. Não tem necessidade de exagerar. Não, vou num rodízio de japa, mas eu não preciso comer até estourar. Cara, eu vou comer para me satisfazer, né, para ter um social ali com a minha família, com a minha pessoa, né? Mas eu não vou exagerar porque eu não preciso disso. Né? Então, cara, o pensamento... Nossa, eu tô com muita vontade de comer um bolo aqui no meio da tarde. Não, peraí, deixa eu comer uma fatia, não preciso comer o bolo inteiro. Qual que é o pensamento da maioria das pessoas? Vou comer o bolo inteiro, foda-se. Então, é essa mentalidade, entendeu? É essa mudança que a gente precisa para realmente ter um emagrecimento mais longevo, né? Nossa, entendi. Diegão, e igual a gente tinha falado mais cedo, na internet a gente vê muita coisa, né? E pessoas falando o que quiser. Qual foi a coisa mais absurda que você já viu um Nutri falando na internet, mano? Ah, nossa, difícil listar, viu? Tem demais? Cara do céu. Cara, assim, eu acho que... Ah, posso listar um pouquinho? Pode, vamos lá. Falando que leite é inflamatório, falando que leite tem conservantes, né? Leite de caixinha, sendo que a própria Anvisa regulamentou que não pode ter conservante em leite de caixinha, né? Falando que Coca Zero tem açúcar, né? Sendo que lá no rótulo a gente vê claramente que não tem. Deixa eu ver o que mais. Hoje, vários nutricionistas colocando a pauta dos adoçantes e dos conservantes como algo que é extremamente prejudicial, sendo que na literatura a gente vê que não é. Né? Então, não é porque um alimento tem algum tipo de conservante que ele vai te trazer algum prejuízo para a sua saúde. Né? Então, não, cara, tem muita coisa. Muita coisa. Não. Hoje está em alta a dieta carnívora, né? Que a galera come só carne.
sem precisar consumir fibra, sem precisar consumir carboidrato. Cara, isso para a saúde intestinal é uma merda. É mesmo? Isso para o colesterol é uma merda também, porque você consome só gorduras saturadas, né? E isso acaba interferindo um pouquinho ali no perfil lipídico, aumentando o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Então, cara, hoje essa dieta carnívora tá uma febre. E eu vejo que tudo e ela é muito disseminada por pessoas que conseguem posicionar de uma forma tão absurda que elas acabam construindo fãs, né? Pessoas fanáticas. E aí, a partir do momento que você constrói um público fanático, já se torna um perigo, porque independente do que você fale, aquele público vai aceitar e vai disseminar isso também, entendeu? Uhum. Então, assim, são conteúdos, cara, muito, muito viajados, assim, muito extrapolados da realidade, dos fatos, e isso é tão absurdo que a pessoa acaba construindo uma base de fanáticos, né? Então, essa pessoa fala, come merda, que você vai melhorar a sua saúde. A pessoa vai lá e come. E incentiva outras pessoas a comer. Porque eu vi o cara falando e merda agora faz bem pra pele. Exatamente. Nossa, e esse cara que falou, velho, ele é isso, ele é aquilo, ele é assim. Fanático, entendeu? Então, isso é muito perigoso hoje na internet. Assim, pessoas fanáticas por outras pessoas, né? Loucura. E aí, com isso, a pessoa que tá construindo essa base de fanática, ela consegue falar o que ela quiser, ela consegue vender o que ela quiser, né? Então, isso é muito perigoso também. E hoje também, Tulhão, assim, na própria... saindo um pouquinho da nutrição mesmo, a gente indo lá para a medicina, está muito em alta a medicina integrativa, né? Que é a medicina baseada na pseudociência. O que é a pseudociência? É uma ciência que ela não é pautada na ciência séria, de artigos científicos bem enviesados, né? Então, é uma ciência, cara, que... Eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer. Você tem uma indústria farmacêutica, né? Certo. Você vai lá, pega um princípio ativo que ele não tem nenhum benefício, só que você quer que ele tenha para você vender. Lógico, né? Vamos vender, bora. E aí você vai lá, patrocina um artigo científico, ó, você chega lá e fala para o pesquisador e fala assim, ó, eu quero que nesse artigo fale isso, isso e isso sobre esse composto aqui. Aí, cara, você molha a mão dele, você vai lá, paga para a revista que está publicando, publicar o seu artigo, e, cara, aquilo se torna uma verdade absoluta, né? Então, a pseudociência, em sua maior parte, ela vem desses pseudocientistas, esses artigos ruins, e aí, cara, a galera torna aquilo uma verdade absoluta e a medicina integrativa tem se aproveitado disso, né? Um dos exemplos claros disso tá aí na soroterapia, né? Que é administrar vitaminas de forma intravenosa, né? E tudo mais. Então, cara, isso para o médico é muito lucrativo, né? Então, cara, ele vai lá e sai falando que você tem que suplementar um monte de vitamina, um monte de coisa, enquanto, na verdade, aquilo não tem aplicabilidade nenhuma. Então, cara, isso está se tornando, assim, uma erva daninha na nutrição, na medicina, entendeu? Então, hoje eu acho que um dos principais absurdos que a gente vê na internet é a pseudociência, cara. Então, tá difícil, viu, não? Tá difícil, tá complicado. Diegão, você indica o suco? Cara, complicado falar disso. Porque assim, Tulhão, o suco, ele é uma decisão para a vida toda. Porque a partir do momento que você decide tomar ele, você vai ter consequências. Não dá para falar que ele é algo que não vai te trazer consequências, porque vai. Né? Essas consequências podem ser mais sérias, como podem ser consequências que você pode aprender a lidar com elas. Por exemplo, a calvície, né? São coisas. Ou você pode ir lá e fazer um implante também, né? Mas podem ter consequências mais sérias, né? Então, uma dessas consequências é o aumento ali dos hematócritos, né? Aumento da pressão arterial, isso pode desencadear algum tipo de doença, né? Então, cara, é complicado falar porque é algo que é uma faca de dois gumes ali, né? Então, é algo que pode ser benéfico, dependendo da aplicabilidade, né? Você pega um senhor ali que está idoso, por exemplo, né? Ele na faixa dos 60, 65 anos, coloca uma texto nele, ele vai ficar com um vigor muito maior, né? Vai conseguir aumentar a massa muscular de forma mais fácil, né? E a gente sabe que o músculo, principalmente para quem é idoso, é algo que determina o fator saúde, né? Agora você pega um moleque
ali de uns 20 anos, 20 e poucos anos, e coloco uma texto nele. Cara, hoje eu não vejo isso como algo que pode ser bom. Pensando na saúde. Agora, pensando na estética, aí já é outro papo, irmão. Aí você falou em texto, em estética, falou em suco, falou em estética, o negócio vai para outro patamar, entendeu? Não que você não tenha que fazer dieta da mesma forma, o treino da mesma forma, até porque só jogar o suco ali não vai adiantar nada, né? Pensando assim num físico diferente, né? Cara, você vai ter que treinar até mais, você vai ter que fazer até mais dieta também. Mas agora pensando em saúde, eu não recomendaria para quem tem 20 e poucos anos, né? Porque, igual eu te falei, cara, é algo que vai gerar consequências. Querendo ou não, vai gerar. Então, eu não recomendo. Se eu uso ou não uso, não sei, mas não recomendo. Entendeu? Mano, eu ia te perguntar isso, você acredita? Mas eu não vou perguntar então, não. Mano, vamos lá. Deixa eu te fazer essa pergunta. Eu queria que você citasse três alimentos que geralmente você indica na sua dieta que são de melhores custos-benefícios aí. Porque, né, às vezes indica uns treinos. A galera acha que é caro, né? Então fala coisa muito específica que é difícil da pessoa ficar comprando. Cara, eu vou no básico. Porque assim, Tulhão, a minha dieta, ela é extremamente básica, né? Você mesmo já viu que ela é bem básica, então não fica enfeitando, até porque eu acho que para a dieta funcionar, ela tem que ser uma coisa que é prática e aplicável no seu dia a dia, né? Coisa que você já faz, que você já come. Então, alimentos principais, cara, frango, hoje uma das proteínas mais baratas e completas que a gente tem, né? Com uma quantidade de gordura mínima. Então, eu indico o frango em primeiro lugar. Segundo lugar, arrozinho, né? Tem que ter o arrozinho ali também para complementar a refeição. E você acha que eu não ia falar isso, né, Tulhão? Mais fruta, né, cara? É importante. Contabilizada dentro da dieta é extremamente importante. Então, cara, é uma alimentação que ela é completa, é barata e que você tem ali tudo que você precisa para qualquer objetivo, seja ele emagrecimento ou seja ele ganho de massa muscular. Tá? Perfeito. Diegão, agora só a gente tá finalizando. Qual que é o segredo, então, mano, pra ter esse shape? Vamos lá, resume. O segredo, velho. Cara, segredo. Consistência. Esse é o principal. Você ter a ciência que você não vai ter um resultado legal em pouco tempo. E quando eu tô falando pouco tempo, então, Tulhão, eu tô falando de anos, tá? Não tô falando de um ano, não tô falando de 2, tô falando de anos. Então, eu gosto de deixar isso bem consciente, né, bem lúcido para a galera entender que não é algo da noite para o dia. Então, em primeiro lugar, você tem que ter consistência e você tem que ter a ciência que no começo você vai errar bastante, né? Como tudo na vida você erra, né? Igual você falou até do corte de cabelo lá, né, Tulhão? Lá atrás, quando você começou. Então, você vai errar. Isso aí é algo que você precisa ter ciência já. E a habilidade de voltar sempre que você errar. Não, eu errei hoje. Não, mas amanhã é um novo dia, um novo começo, bora pra cima. Todo dia é um dia diferente para quem faz dieta, né? Então, todo dia é uma oportunidade de recomeço também quando você erra. Então, assim, Tulhão, essa é até uma frase que eu falo para a maioria dos meus pacientes. Quem tem sucesso com um físico bonito, com um físico legal, não é quem errou menos, é quem teve a chance de voltar mais, né? Então, quem teve essa habilidade de voltar mais. Não é, cara, quem tem um físico legal, você pode ter certeza que essa pessoa errou tanto, mas que ela voltou tanto também, que ela pegou a prática, né? Ela pegou o jeito de fazer dieta e conseguiu alcançar esse físico sensacional, né? Então, ter essa consciência, que você precisa ter consistência, que você vai errar, mas que você precisa voltar, né? Então, é isso. O resumo é esse. Quem acha que vai ser da noite pro dia já começou errado, né? Qual conselho você dá pros nutris, mano, que estão começando, que te seguem, te acompanham? Invista no seu Instagram o quanto antes. Não demore, não ache que o Instagram é um plus, por exemplo, eu vou atender aqui, se sobrar tempo eu posto vídeo. Não. Encare o seu Instagram como o seu ponto principal do seu negócio. O seu consultório não é o ponto principal do seu negócio, é o seu Instagram. É através dele que você vai gerar valor na sua consulta, é através dele que você vai vender
para grandes massas, é através dele que você vai construir uma base sólida para que você consiga vender qualquer coisa a qualquer preço. Então, tenha o seu Instagram como a sua prioridade. E consuma conteúdo, né? Você tem que consumir conteúdo para que você consiga fazer um conteúdo viral. Então, gaste um tempinho ali, né, dando scrolling e vendo o que está viralizando, e salvando, e estruturando um vídeo, porque você vai precisar disso. Então, considere o seu Instagram como negócio o quanto antes. Eu mesmo queria ter começado bem antes, mas eu fui entender essa importância, Tulhão, de maio de 2024 para cá, quase um ano. Queria ter feito isso antes, cara. Posso dar outra dica também, Tulhão? Procure mentores, procure pessoas que já chegaram onde você quer chegar ou que ajudaram essas pessoas que já chegaram onde você quer chegar para conseguir, né, alavancar o negócio delas. Então, esses mentores, eles vão atalhar o seu caminho, né? Agora, claro, também, não cai na lábia de qualquer um, não, porque nesse meio aí a gente tem muito charlatão, né, Tulhão? Muito. Tenha mentores que eles já trilharam o caminho, já fizeram todos os erros que você vai cometer, então eles estão aptos para te instruir, você vai conseguir chegar mais rápido onde você quer. Perfeito. Um conselho de nutrição para quem está assistindo a gente. Não corte o carboidrato. Ele vai te ajudar na sua saciedade, ele vai te ajudar a treinar melhor, então você vai melhorar a sua eficiência de treino, o seu gasto calórico, né? E também você vai se sentir muito melhor, muito mais feliz comendo carboidrato, né, Tulhão? Então, hoje, de forma instintiva, quando a pessoa quer emagrecer, ela corta o carboidrato. O carboidrato, ele é o seu amigo, ele não é o seu inimigo. Ele está ao seu favor e não contra, você. Né? Não pense que ele vai ser o resolvedor dos seus problemas, porque tirando ele vai te atrapalhar. Né? Então, não corte carbo, pelo amor de Deus. Quem fala para você fazer isso não sabe nada sobre nutrição e não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Tá? Então, não corte o carbo, pelo amor de Deus. Chega agora um conselho de vida mesmo para essas pessoas que estão vendo a gente, que estão nos assistindo aí. Cara, eu acho que, assim, baseando em tudo que a gente conversou aqui, né, Tulhão, e fazendo um resumão, acho que eu não poderia falar outra coisa, porque isso é algo que eu trabalhei durante esse tempo e trabalho até hoje, né? Porque não é porque você conseguiu ser que você não precisa melhorar nisso. Então, cara, tenha consistência em tudo. Né? No seu relacionamento, você precisa ser consistente. Na sua vida profissional, você precisa ser consistente. Na sua vida espiritual, você precisa ser consistente. Né? Porque a consistência, ela te traz tanta prática, mas tanta prática que você fica habituado a fazer o difícil. Então, seja consistente, porque o difícil se torna fácil. Né? Igual muita gente fala, nossa, Diego, você grava, parece tão fácil. Consistência, prática, e você acaba trazendo isso como algo natural. Né? Então, cara, tenha consistência. A consistência, para mim, ela é a chave de tudo. Continua sendo a chave de tudo e ainda vai ser a chave de tudo no futuro, porque, igual eu te falei lá no começo, né, assim, eu tenho ambição, cara. E eu acho que isso é uma coisa saudável até certo ponto, né? Então, lógico, essa ambição não pode se transformar em algo que você passa por cima de qualquer coisa para chegar onde você quer. Você tem que ser ético. Frente da ganância. Exatamente, frente da ganância. Então, assim, eu sou um cara que tenho essa ambição e eu acho que a consistência vai me ajudar cada vez mais, cara. Ela vai me preparar cada vez mais para chegar onde eu quero. Porque de nada adianta também se você estar em um lugar que você não está preparado para estar. Porque aí o emocional ele vai te consumir de uma forma exagerada. Tulhão, se hoje alguém te entregasse um Instagram com 500 mil seguidores ou te entregasse um negócio que tem 10, 15 filiais, você iria saber gerir? Você iria saber fazer essa gestão da melhor forma e até alavancar esse negócio? Não, né? Então, por isso que a gente precisa dessa consistência, dessa prática, para quando você chegue lá, o seu emocional esteja bem, né? A sua estrutura esteja preparada. Tudo é um processo. Tudo é um processo, exatamente. E quem te ajuda nisso é a consistência, cara, Perfeito. Não tem como. Perfeito. Então, acho que a nossa conversa, ela se baseou quase que de forma total na consistência. Sim, né? Porque é algo que eu vivo, então... Legal. Né? Legal. É isso. Diegão, o que você falaria pro Diego Faleiro de 10 anos atrás, mano?
Cara, qual conselho você daria pra ele? O que você falaria? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria pra ele é: não afoba. Fica tranquilo, né? Eu gosto de falar isso, fadiga não, né? Que tudo vai acontecer no seu tempo, tudo vai crescer, tudo vai virar no seu tempo, mas tenha consistência. De novo, a gente caiu na consistência, né, Tulhão? E repetindo mais do mesmo seria, cara, olha pro seu Instagram, ele é o seu negócio, né? Dá um devido valor nele, porque é a partir dali que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir construir o seu posicionamento, a sua persona, e isso vai te fazer um profissional melhor, um profissional diferente dos outros, né? Não mais do mesmo. Então, eu acho que esse seria o conselho. Porque eu também, eu sou muito ansioso também, entendeu? Eu já vejo um negócio, eu já quero colocar para frente, já quero ver o negócio acontecendo, então... às vezes lá atrás isso me impediu um pouco de alavancar, né? De progredir, porque eu fazia e não tinha o retorno que eu queria. Por quê? Porque eu não estava no momento ainda. Então eu acho que eu aprendi a ser menos ansioso, né? De acreditar mais no processo e de saber que eu preciso de consistência em algo para fazer aquilo virar. Então acho que isso lá atrás me travou um pouquinho, entendeu? Eu era meio afobado. Não aconteceu. Que merda. Chega. Entendi. Entendeu? Então, acho que... Falaria isso. Falaria isso, com certeza. Top. Diegão, pra gente finalizar, tem um último quadrinho que é bem legal. Mas antes, fala aí, meu parceiro. Sensacional. Tudo. É isso mesmo? É isso. De boinha, socialzinho. Só fingir que cortei aqui. Top. De trás eu dei uma baixadinha. Não, ficou show. Show de bola? Não, brabo. Fechou. Vamos lá, vamos pro nosso último quadro. Esse eu vou precisar pegar meu scriptzinho. Pode, meu irmão. Eu fico meio tonto sem ele. Aí. Diegão, esse eu vou precisar pegar o scriptzinho aqui. Deixa eu só dar uma sopradinha no você. Vamos lá, mano. Esse é o nosso quadro ping-pong. Tá? Ixi. Eu vou falar uma palavra e você fala o que você acha disso. Beleza. Fechou? Vamos olhar naquela câmera ali, ó. Então é o seguinte, ping-pong, bate e volta, pai. Tá. Nutri que não treina. Não vende. Fake Nery. Sem credibilidade. Haters. Gosto demais de vocês porque vocês me ajudam muito. O alimento que não vive sem. Frango. Low carb ou jejum? Low carb. Fruta ou Coca Zero? Oh! Fudeu. Fruta. Margarina ou manteiga? Margarina, sem dúvida. Opa. Nutri tem que ter shape? Claro. Ovo todo dia faz mal? Não. Família? A base de tudo. Deus? Centro de tudo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi? Messi, né? Qual que é o melhor podcast do Brasil? Barbercast. Moleque! É nóis. Tamo junto, meu parceiro. É isso. Rapaz, nesse da fruta da Coca Zero aí, você tá louco. São vários contextos. Vários contextos. Não, mas só pode dar uma polemizada, né? De lei. Diegão, então é isso, meu parceiro. Leão. Massa demais, velho. Que honra, velho. Foi top, viu? Nossa, mano, foi muito top. E aí, vocês costumam cortar assim ou coloca na íntegra? Vamos colocar na íntegra. Na íntegra. Fazer o encerramento aqui agora. E é isso. Diegão, então é isso, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Filhão, tá? prazer por ter foi participado. Meu, Tamo foi junto. Uma honra poder foi minha, cortar cara. seu cabelo e trocar essa ideia. Eu acho que esse papo nosso agregou muito para algumas pessoas, irmão. né? Foi muito legal e só tenho que agradecer mesmo. Cara, eu que te agradeço pela oportunidade, Tulhão. Tamo junto. Ó, Barbercast vai ser o maior do Brasil. Amém. Viu? Esse cara aqui vai ter a consistência necessária e o cara tem o dom da comunicação, né? E agora ele só vai aperfeiçoar cada vez mais. Sim. Então, anota aí, viu? O Barbercast vai ser o maior do Brasil. É nóis, Diegão. Obrigado, irmão. Tamo junto. Cara, vou fazer um encerramento aqui igual top demais. Continue.
Gente, então é isso. Finalizamos por hoje mais um episódio do Barbercast com esse fera aqui da nutrição. Nutricionista tem que ter shape, hein? É nóis, rapaziada. Um abraço, fica com Deus e falou! Até mais.